por que será que Joana de Ângeles tem tanto elemento sobre relação, né? Relacionamento, afeto, amor, questões, conflitos de relações, né? A ponto da gente ter um módulo de um ano inteiro, né? Ser um dos eixos temáticos do nosso curso. Alguém tem uma ideia? O relacionamento ele é tudo, por isso que a Joana insiste nisso, né? Que é relação em universo, relação em todos os sentidos, né? Eu acho que dentro desse parâmetro colocado relacionamento homem-mulher, relacionamento planta, ar, tudo, né? Então eu acredito que relacionamento de tudo, de um todo. Lá atrás. Eu pensei mais ou menos como a Brisa, que o nosso psiquismo se constitui a partir da relação com o outro, né, de parentes, de pais, e continua com o outro como sendo um espelho, né? Então, acho que o relacionamento é um parâmetro de como está o nosso interior. Assim. É praticamente a mesma coisa. É através do relacionamento que nós vamos vencer aquelas nossas demandas, né, internas, porque nós somos seres sociáveis, né? Nós estamos dentro do mundo com outros seres que são iguais a nós, com diferentes, né, diferentes pensamentos, diferentes comportamentos que nós muitas vezes não nos adaptamos ou nos adaptamos, e isso que faz a diferença, né, do aprendizado, o adaptar-se. Certo. Por exemplo, a gente agora está se relacionando à distância com as pessoas que a gente não está identificando ou enxergando, mas que estão vendo a aula, né? E ao mesmo tempo também estamos nos relacionando aqui em pensamento, porque algumas pessoas não pegaram o microfone para falar, mas fala planeta, né? E esse momento aqui, eu acho presente também é um momento de relacionamento. Então, basicamente, relação é tudo, né? É conhecimento, é percepção, é algum tipo de atrito, né? Seja o atrito do conflito, seja o atrito da interação amorosa, ou de uma maneira, a gente está falando nesse movimento aí que permeia a realidade do universo. Então, tudo está em relação. Então, isso é um dado, né? Que a vida é assim. Por que a vida é assim? Pergunte para Deus. Mas ele o fez assim. Ou seja, o universo é relacional. A nossa natureza é relacional. Então, tudo, absolutamente tudo, em algum nível, está em interação com alguma outra coisa. E a gente depende disso. Não só as coisas são assim, como as coisas não tem como ser diferente. Né? Ou seja, a gente, para sobreviver, a gente, para viver, precisa de relação, né? Em todo e qualquer nível, seja a relação do ar que eu respiro, que o planeta me possibilita, seja a nível humano, que um bebê que é deixado sem o cuidado de um adulto, né, não tem como sobreviver. Então, de uma maneira, em todos os níveis, a gente vai ver se dá esse processo de relacionamento, e o universo se mostra assim, desde da dinâmica química das partículas que fazem vínculos, formando uma complexidade de redes, né, que vão dar vários tipos de matéria, as relações dos sistemas solares que existem por aí, as estrelas com o seu sistema, e assim vai. O ecossistema na ecologia. Então, para qualquer lugar que a gente olhar, né, que a gente focar nossa atenção, a gente vai encontrar algum tipo e algum nível de relação. Então, dessa necessidade que a gente possa se relacionar, e aí realmente a relação, como vocês falaram, é a base que nos constitui, enquanto espelho que nos devolve para nós mesmos, enquanto possibilidade também de fertilizar o outro, então, do ser afetado e afetar também o mundo, né? E aí há esse grande desafio,
que a Joana vai colocar nesse primeiro capítulo, que a gente vai aprofundar semana que vem, sobre a questão do indivíduo e a questão do nós que eles falavam, né? Onde entra o outro e eu, né? Eu-tu, a relação eu-tu. Então, se de um lado a vida enquanto processo evolutivo é um processo de individuação, individualização do sistema e depois individuação do sistema individualizado. Então a gente se torna uma mônada que se vai individualizando, né? Tomando consciência que eu sou esse ser único, indivisível, e esse indivíduo vai não só individualizando, se tornando cada vez mais ele mesmo, mas individuando, se tornando pleno como indivíduo, né? Então, se por um lado existe todo um esforço da lei da evolução que nos impele para se tornar esse indivíduo, de outro lado, esse processo todo não se dá separado das outras coisas. E é necessário para mim poder se tornar esse indivíduo. E aí, isso torna a dinâmica da vida extremamente rica e complexa, porque de um lado tem esse exercício de eu poder existir e dos embates e desafio da vida para mim poder me reconhecer e não me anular e não me perder de mim mesmo e não me submeter a um processo que me faz eu não me reconhecer mais, né? E o sistema imunológico tem esse papel a nível físico, né? Ele tem o papel de manter eu sendo eu mesmo. Então, tudo que ameaça a minha identidade, né, o sistema imunológico vai ter que lidar, ou vai tentar integrar no sistema para ver se coopera. Se não consegue, vai tentar evitar para que eu possa me preservar como indivíduo, né? E ao mesmo tempo, né, eu preciso do outro, eu preciso das bactérias também no intestino, eu preciso dessa interação com a vida, eu preciso ser afetado. Se eu me fecho e não me afeto e não me sou permeado pelo outro, pelo mundo, eu também vou me empobrecendo, vou impedindo essa caminhada evolutiva. Então, existe esse grande desafio entre a dimensão individual e a dimensão coletiva, né? E como essas coisas se dão, e aí se dá uma série de questões de relacionamento humano, né? A gente vai trabalhar mais as questões humanas, de conflito, de dificuldade, de desafios, de aprendizado, que é a questão do relacionamento, né? E aí eu além de Joana de Anjos, a gente vai se basear, claro, na série psicológica dela, eu sugiro para vocês, né, já falei desse livrinho, mas vou falar de novo, o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do Sponville, né, da editora Martins Fontes. Oi? Depois eu passo a dar uma olhada. É um livro interessante que ele vai falar do dever, da moral e suas virtudes, e por último, do amor. Então ele vai falar da polidez, da fidelidade, da prudência, da esperança, uma série de virtudes até chegar no amor. Porque o amor, digamos assim, seria a realização plena do relacionamento, seja comigo, seja com o outro. E aí ele vai começar a trazer no livro, no capítulo 18, sobre o amor, várias questões sobre a questão da virtude, do dever e do amor. Ele fala que o dever é um tipo de coerção. Tu se comporta como se tivesse virtude, mas ainda tu não tem, né? Isso é interessante. Ele vai justificar isso. Ele é muito sensível e refinado na sua forma de refletir. Então ele diz, olha, a gente tem dever porque a gente não é virtuoso. Então o dever é uma coerção, a gente se comporta como se fosse virtuoso, mas a gente não é virtude. E a virtude nos liberta do dever, né?
Quando a gente é virtuoso, a gente não precisa mais fazer as coisas por dever. E aí o que é ser virtuoso para ele? É de se comporta como se amasse, mas ainda não ama. Então, enquanto o dever se comporta como se fosse virtuoso, a virtuosidade se comporta como se amasse, mas ainda não chegou no amor. E quando a gente chega no amor, a gente se liberta da virtude. Então, todas as virtudes para o autor é um exercício para chegar no amor. E chegando no amor, tu encontrou todas as virtudes. Né? Então, é um capítulo que é bem interessante, né? E ele vai falar, vários tipos de amor, ágape, filia, frater, essas várias formas de amor, e assim por diante. E, então eu acho que é um livro que vale a pena e a gente pode até trazer alguns elementos do capítulo nesse primeiro momento, quando a gente vai falar sobre o amor de Deus, né, que é o primeiro capítulo do nosso programa, sobre a relação com Deus e o amor divino. Então, eu sugiro que você tenha uma olhadinha nesse material. E um filósofo que trabalha basicamente sobre relacionamento, né, é Spinoza. Então, eu também sugiro para vocês que quem quiser se aprofundar nesse tema de relacionamento, leia Spinoza. Né? É um espírito de grande envergadura, né? Apesar de alguns filósofos intelectuais achar que ele era uma pessoa materialista, mas ele não era. Né? A gente pode entender a obra dele de várias maneiras. E ele, inclusive, naquele encontro onde está Kardec e Napoleão Bonaparte, que é relatado pelo irmão X, um dos espíritos que está na reunião com Jesus é Spinoza. Né? Então, ele não é pouca coisa. Então, ele é um autor que eu acho interessante do ponto de vista também dessas questões, porque ele parte dessa... Ele era um cara que consertava relógio. Né? Isso era a profissão dele. Né? Muito bem. Então, se tudo é relação, né? E se tudo está em relação, é natural que a gente possa então estudar um pouquinho, né? A gente vai tentar entender algumas questões do relacionamento, na sua dinâmica, nos seus desafios, nos seus mistérios e naquilo que a Joana nos coloca, então, para poder colaborar um pouquinho com essa compreensão e poder enriquecer nossa dinâmica também, né, na vida. E isso começa, então, com o primeiro item do nosso tema, né, que é exatamente o item que fala sobre Deus. Né? Então, a gente vai começar a estudar Deus e a experiência da comunhão. Do capítulo 19, intitulado Amor, do livro Conflitos Existenciais. Então, esse é o primeiro item, né, que a gente vai trabalhar. O Jung, ele vai trazer a experiência da comunhão como uma das experiências mais significativas e importantes do ser humano. Ele vai dizer que isso é um arquétipo, né? Um arquétipo da conúncio. A conúncio é comunhão em latim. Então, se vocês... ou conjunção, ou comunhão em latim. Então, em muitos momentos da obra do Jung, vão encontrar ele falando dessa experiência
como sendo uma experiência luminosa, ou seja, uma experiência religiosa. Então, a comunhão está na base de qualquer experiência religiosa, né? E a comunhão está na base do processo de individuação. Então, para mim me individuar, para mim me reconhecer como eu e me realizar, isso é um processo de conúncio. Em outras palavras, é um processo de integrar as várias partes de mim mesmo. O que é uma pessoa inteira? É uma pessoa que consegue se relacionar com as suas várias partes, criar um diálogo, né? E integrar, então, tudo aquilo que me pertence. Então, essa comunhão tem como base uma integração. Uma integração, para mim, não ser uma pessoa dividida. Né? Porque uma pessoa dividida é uma pessoa neurótica. Essa como eu já também coloquei para vocês, isso é uma das características da neurose, a divisão. Né? Aquela ideia do que diabolos, né? Diabo é aquilo que divide. E símbolos é o que integra, que reúne. Então, é um caminho simbólico que se opõe ao caminho diabólico. Então, o diabólico, ele divide, então, o conflito com uma divisão, né? O conflito, quando é um conflito não criativo, quando é um conflito que impossibilita, tu está, então, na neurose, na divisão, e toda busca é poder realmente integrar as várias partes da gente. Então, essa integração vai levar à experiência da conúncia. E para poder integrar e estabelecer algum tipo de comunhão, a gente tem que estabelecer relação. Relacionamento, comunicação, compreensão. E por isso que o amor é uma forma de conhecimento. E é um caminho de compreensão. Amar é conhecer. E conhecer a verdade. Então, o amor, enquanto exercício, ou seja, naquilo que a gente chama de sentimento, né? Nos seus vários níveis, não necessariamente o amor pleno, mas esse caminho para o amor que se dá pelo sentimento, o sentimento é uma função de conhecimento. É uma razão, é uma forma de razão. Tá? É uma função racional, assim como o pensamento. Então, quando eu estou sentindo, eu estou percebendo, eu estou discriminando e estou reconhecendo, avaliando e percebendo a realidade, compreendendo a realidade. Isso é o papel do sentimento. Né? Assim como o papel do pensamento. Né? São formas diferentes, né? De fazer a mesma coisa. Então, o caminho do sentimento é um processo que vai nos levar a poder vivenciar essa comunhão de maneira plena, né? Que a gente está chamando de amor, né? Que é um mistério para a gente, né? Que a gente conhece muito, 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 muito pouco. Porque aquilo que a gente chama de amor, na sua grande maioria, não é amor. É desejo, é necessidade, é apego, né? E de amor tem muito pouco, quando tem. Né? Então a gente vai ter, nesse ano, a gente vai poder entender um pouquinho mais esse processo, né? E como se libertar dessas questões aprisionantes dos afetos. Né? E poder chegar realmente no amor, que é a nossa meta, né? Certo? Alguém quer colocar alguma coisa até aqui, em relação ao que a gente está falando? O Jung vai dizer que as relações humanas são cheias de constrangimento, de exigências. E que isso leva à perda da liberdade. Da liberdade. E a impossibilidade de relacionamento. Então, quanto mais a gente quer se relacionar com o outro, constrangendo, exigindo, impondo ou submetendo, menos relacionamento a gente tem.
para Jung. Então ele vai questionar o que garante o verdadeiro relacionamento. Então, quando ele fala em verdadeiro relacionamento, realmente um encontro de qualidade, onde, como diz a Joana, né, no capítulo 19, o relacionamento é individual. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. O que ela quer dizer com isso, né? No meu é na página 220. Então ela vai dizer, os relacionamentos afetivos são individuais, transformando o amor em uma emoção responsável, madura, preparada para enfrentamentos e desafios perturbadores, tornando-se gentil e incondicional. Então, que doideira, Gelson. Você falou que a relação é encontro, é o e tu, né? É interação, e de repente tu cita a Joana dizendo que os relacionamentos são individuais. O que é isso, né? E que o Jung fala que o verdadeiro encontro, o verdadeiro relacionamento não pode ter constrangimento, exigência, submissão e essas coisas todas. Então, daí eu trago uma frase de Heidegger que diz: o um como princípio, o um como princípio, o dois como unidade. Né? Então, o um representa o princípio e o dois a unidade. Então, para mim ser uno, eu tenho que ter o 2. Só há unidade no 2. Tá? Então, isso que a Joana quer dizer quando diz que os relacionamentos são individuais. Eu tenho que me reconhecer sendo eu e tenho que reconhecer o outro sendo o outro. Só quando eu respeito o outro como o outro e reconheço eu como eu mesmo, pode haver relacionamento. Então, o relacionamento é um grau ótimo de consciência da minha individualidade e do outro, e ao mesmo tempo de abdicar de mim em favor do 2, que é o uno. Então, essa tensão entre o individual e o dual, o uno, vai estar sempre presente em toda a relação. Não. Então o Jung vai dizer, o que garante o verdadeiro relacionamento é a objetividade. Não é meleca, não é mimimi, não é ai ai ai, ui, ui, né? É a objetividade. Né? O Jung vai dizer. Exatamente isso que o Spinoza também vai dizer. Isso que o Jung chama de objetividade, o Spinoza vai chamar de conhecimento. O que garante o verdadeiro relacionamento é o conhecimento. Se eu não conheço eu mesmo e não conheço o outro, como é que eu vou me relacionar? Verdadeiramente. Né? Porque se eu me comportar de maneira inconsciente de mim mesmo, eu não sei quem sou eu, como é que eu vou me relacionar? Se eu nego o direito da pessoa ser ela mesma e não reconhecer quem é ela, como é que vai ter relação? Então, a unidade se dá no 2. Então, essa união, essa comunhão tem que ser preservada a individualidade. Né? E por isso que ela vai dizer, no parágrafo seguinte, deste modo, no relacionamento amoroso, são duas metades que se completam, embora possuindo características diferentes, que são harmonizados pelo sentimento afetivo. Então, são 2. E se não tiver 2, não tem união. Esse é o mistério.
Ah, mas quando eu estou apaixonado, quando eu estou amando, eu me torno um com o outro. Um com o outro, mas continua sendo você. E se tu deixou de você, não existe mais relação. Tu é uma fantasia do outro. Ou tu virou um psicótico que está diluído emocionalmente na vida da outra pessoa. Então isso não é comunhão em termos de relação. Isso é se transformar numa relação simbiótica, numa relação indiferenciada, numa relação patológica. Isso é uma outra coisa. Né? É tudo menos relação, no bom sentido da palavra. Certo? Então, né, gente? Para poder aprender a se relacionar, a gente tem que aprender a se conhecer e conhecer o outro. Então, é condição, nesse ano que a gente vai trabalhar esse tema, um processo de autoconhecimento, conhecimento do outro. Né? Sem isso, não há relacionamento. E por isso que a Joana vai colocar aqui também, no capítulo, que sem se amar a si mesmo, não tem como amar ao outro e não tem como amar a Deus. Então ela vai inverter o processo, né? Tu ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo para reconhecer Deus, para chegar a amar você mesmo. Então ela vai dizer que esse processo se dá no processo de poder realmente tu também amar a ti mesmo. Uma das questões do relacionamento é se tu conhece até a dificuldade do outro, né? Porque, de uma maneira, conhecer o outro não é conhecer necessariamente a realidade toda, mas conhecer elementos que favorecem tu poder lidar com ele, né? E aí é conhecer também a dificuldade, respeitar essa dificuldade também, né? Então, é óbvio que esse exercício também é especular, né? Ou seja, eu me enxergo, me percebo no outro. Eu me reconheço através do outro. Eu me aprendo a mim mesmo e consigo capturar coisas minhas a partir do outro. E o outro também se reconhece e aprende a partir de mim. Então, isso que é um barato também no relacionamento. Que chegar no outro é chegar em mim, num certo sentido. Né? Porque a gente está numa relação onde sempre vai ter algum nível de projeção e sempre vai ter algum nível de transferência emocional em relação a outra pessoa e da outra em relação a ti. Então, os grandes relacionamentos ainda no mundo são relações mais eu com as minhas necessidades no outro do que com o outro. E do outro também comigo mesmo. Então, tudo aquilo que eu chamo de amor, de enamoramento, de paixão, muitas vezes eu não estou apaixonado pelo outro. Nas 90% das vezes, eu diria assim, eu estou apaixonado por uma questão, uma necessidade, ou algo meu que eu estou, de uma maneira, sendo capturado, porque o outro me revela ou traz à tona essa questão que é essencial para mim naquele momento. Então, realmente, se relacionar e se reconhecer é algo bem difícil que talvez seja para poucos. Do ponto de vista do que a gente chama de um relacionamento realmente nesse nível que o Jung e o Spinoza colocam. Né? Mas o importante é que a gente está nesse exercício. Né? Isso que é importante. O microfone. E me parece, baseado em que o que eu sou hoje, eu não fui ontem, que eu estou sempre mudando e o outro também está mudando. O relacionamento ele é muito dinâmico e ele não... É esse que é o problema. Quando digo a parte inteira que me completa, mas não é estático. Agora nos 40, depois nos 50 e nos 60, o relacionamento é algo que está sempre se transformando. É muito difícil. Mas é que tá. Manter esse é que tá. Mas se tu consegue enxergar para além do ego, né, para além das suas necessidades egóicas, para além das questões mais superficiais, tu vai encontrar até numa pedra bruta que não muda possibilidade de aprendizagem e de riqueza.
Porque aí que está. A gente não pode esperar que o outro mude ou que acompanhe a nossa dinâmica para haver relação. Porque é tão rico e essa relação pode dar de tantas diversas formas que mesmo em relações onde o outro está numa condição diferente da minha, a condição de se relacionar, senão ninguém se relacionava. Né? Ou só se relacionava espíritos afins. Né? E não é assim, tu casa com o teu inimigo. Um anjo desce para poder nos suportar. Então, de uma maneira, a gente vai ver assim que a relação se dá num nível vertical e horizontal. Né? E que forma uma cruz, né? Que representa essa totalidade. E nessa dinâmica vai ter vários níveis e vários caminhos e formas dessa relação se dar. Né? Mesmo as patológicas, que acabam muitas vezes, também do ponto de vista de alguns psicólogos, tendo o seu valor, tendo a sua forma necessária de existência. Tá? Mas a gente vai ver com o decorrer do ano. Muito bem, gente. E quem quiser ler e puder ler Spinoza e o André Sponville, ótimo, que daí pode colaborar mais ainda com nossos encontros. Tá? Então, vamos encerrar por aqui. E semana que vem a gente, então, retoma os nossos trabalhos. Uma boa semana a todos.